Eu já quero começar o vídeo mostrando esse gráfico aqui para vocês dessa carteira recomendada com esses ativos que eu quero revelar para você nesse vídeo aqui para provar que não tem mistério no mercado financeiro. Se você fizer o básico bem feito, você já consegue uma rentabilidade excepcional com uma volatilidade muito menor. Então essa carteira recomendada aqui que a gente gosta de alocar para alguns clientes da Stocus, dá de lavada ali no CDI, no Ibovespa e por aí vai. Então eu quero te mostrar quais são esses ativos que eu pessoalmente gosto muito para minha carteira, para a carteira de vários dos nossos clientes. E obviamente você precisa acompanhar os investimentos ao longo do tempo também, né? Não é simplesmente comprar e esperar que tudo vai acontecer. Você precisa rebalancear ao longo do tempo. Quando alguma coisa sobe muito, você vende para comprar o que caiu. Então precisa ter essa gestão semi-ativa da sua carteira. Mas nesse vídeo eu vou te falar quais são esses 4 ativos que eu gosto muito para você colocar na sua carteira. Pra gente ir direto ao ponto, o primeiro deles é o CDI, não tem muito mistério. Você pode comprar um fundo de tesouro, o próprio tesouro, ou até mesmo um CDB 100% do CDI. Você precisa dele para sua reserva de emergência e também para uma reserva de caixa ali, reserva de oportunidade, para justamente aproveitar essas oscilações da bolsa ao longo do tempo, mas esse é o primeiro ativo. Mas vamos para o que interessa, quais são os outros 3, né? Que são um pouco mais complexos, que na hora que a gente cria uma carteira diversificada com diferentes percentuais ali nessas classes de ativos, a gente vai ter uma rentabilidade sensacional, principalmente no longo prazo. Então fica a dica aí para você, né? Primeiro deles, IMAB11. É este aqui. O que é o IMAB? IMAB é um ETF, é um ativo, é uma cesta de ativos que é listado na Bolsa de Valores, que você pode comprar a partir de uma cota e tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano. Primeiro de tudo, ao invés de falar o que é o IMAB11, vamos falar o que é o IMAB. O IMAB nada mais é do que um índice de inflação aqui no Brasil, dos títulos atrelados à inflação aqui no Brasil. Basicamente é uma cesta composta por NTN-Bs, que são os tesouros IPCAs. Então se a gente vem aqui em composição do ETF IMAB11, a gente tem um ETF que vai comprar justamente os ativos que compõem o IMAB. Então, o ETF é um fundo que vai comprar os tesouros IPCAs dos mais diferentes vencimentos. Então, se a gente olha aqui a composição por ativo, todos eles NTN-B com diferentes proporções. E quais são essas NTN-Bs? Quais são esses tesouros IPCAs? Se a gente descer aqui, a gente tem o Tesouro IPCA 2024 tem 12% do índice, 2026 tem 12%, 2050 tem 10% e por aí vai. Esse aqui é o site do Itaú, da gestora lá do Itaú, então a gente tem aqui todas as informações com todos esses vencimentos que vão compor o nosso IMAB11. E por que a gente investiria no IMAB11? Primeiro, a gente tem a vantagem tributária que ETF de renda fixa, nesse caso aqui, por conta do prazo médio de vencimento de todos esses títulos ser acima de 2 anos, a gente sempre vai pagar a alíquota de 15% na hora do resgate. Se você investe diretamente no Tesouro Direto, em algum título do Tesouro IPCA, você vai ter que pagar a tabela regressiva de imposto que você já conhece e basicamente quanto maior o prazo, menor a alíquota, mas pode ser que você pague uma alíquota maior do que 20%. E aí, nesse caso, faria mais sentido ter um ETF que vai pagar só 15%. Então você sempre tem a garantia que, nesse caso, de acordo com essa carteira, você vai ter uma vantagem tributária. No caso do Tesouro IPCA diretamente, quando você compra algum título, você vai se expor a um vencimento, ou seja, a um ponto da curva de juros ali do Tesouro IPCA. Então você está exposto à variação da curva de juros para aquela data específica. E aí pode ser 1, 2, 3 datas diferentes, mas nesse caso aqui no ETF, você não se expõe a um vencimento específico, você se expõe a vários deles e isso torna a sua carteira mais diversificada a esse componente de inflação. Por que eu gosto muito desse título? Porque a gente está no Brasil. Historicamente, a gente tem inflação de 6,5% nos últimos 10, 20 anos. Então, assim, precisa proteger contra a inflação e uma das formas é comprar títulos atrelados à inflação, como, por exemplo, o Tesouro. Então é um ETF que vai ter a volatilidade ali da bolsa, então se a gente entra aqui no site para conseguir comparar a rentabilidade com o CDI, a gente tem uma certa volatilidade ao longo do tempo, então o gráfico vai oscilando, mas no longo prazo o IMAB tende a superar o CDI. Então a gente está falando do ETF de IMAB que foi criado mais recente, né? Então se a gente digita IMAB11, a gente vai calcular aqui a rentabilidade do ETF, que é um pouquinho abaixo da rentabilidade do IMAB por conta da taxa de administração ali, mas basicamente a gente tem então um índice bem próximo ali de fato ao IMAB, tem esse acompanhamento ali ao longo do tempo. Então perceba que esse é um ativo simples, que não tem nada demais, vai replicar os vencimentos ali do Tesouro IPCA com aquela proporção da composição que a gente falou, mas é um ativo simples. Ao longo do tempo ali, recentemente, ele não tem nada demais. No longo prazo, se a gente tira aqui o IMAB para conseguir ver a janela inteira, a gente vai ter então um ativo que supera o CDI ao longo do tempo, então é uma boa opção para a gente colocar na nossa carteira. Segundo investimento que eu gosto muito de colocar na carteira é
o Divo 11, que também é um fundo, é um ETF gerido pela Itaú Asset da mesma forma, com uma taxa de administração de 0,5%. Por que que eu gosto do Divo 11? Porque a gente precisa ter exposição a empresas brasileiras na nossa carteira. E quando a gente está falando sobre investir em empresas da bolsa, em ações, a gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode investir diretamente nas ações, escolher quais vão ser essas ações, analisar as empresas, ter todo aquele trabalho de fazer uma análise fundamentalista, analisar a contabilidade, análise financeira e por aí vai, para chegar na conclusão se faz sentido comprar ou não uma ação. Só que, para a pessoa física que não tem tempo de ficar analisando constantemente o mercado, não é fácil você escolher as melhores ações, você não vai ter tempo, enfim, você precisa ter ali alguma metodologia mais passiva, indexada de fazer a gestão dos seus ativos na bolsa de valores. E aí surgem os ETFs, que são cestas de ativos, nesse caso de ações, que vão ter uma certa proporção ali daquelas ações de acordo com algum índice de referência. O mais tradicional, o índice que a gente tem aqui no Brasil na bolsa de valores é o Ibovespa. Não à toa que a grande maioria das pessoas compara o desempenho da sua carteira com o Ibovespa. Ou seja, no longo prazo, o objetivo das pessoas é ter uma rentabilidade melhor do que o Ibovespa. Isso tanto para pessoa física quanto para fundos de investimento. O benchmark dos fundos é justamente o Ibovespa, porque o Ibovespa serve como uma média do mercado. Só que quando a gente pega e analisa o desempenho histórico dos principais fundos de ação que a gente tem aqui no Brasil, se a gente olha o universo todo de todos os fundos que já existiram, primeiro, vários ficaram pelo caminho, vários fecharam porque não entregaram resultado consistente. E dos que sobraram, dos poucos que sobraram, a maioria não consegue superar o Ibovespa. No universo populacional de todos os fundos de ação que já existiram no Brasil, é uma mínima minoria que consegue superar o Ibovespa. E aí, ao invés de a gente ter o trabalho de escolher as ações para a gente conseguir superar o Ibovespa, que nem os principais gestores de fundos de ação no Brasil conseguem, ou ter o trabalho de escolher os melhores gestores e mesmo assim não ter a certeza que eles vão conseguir superar o Ibovespa, por que não apenas replicar o Ibovespa comprando um ETF que compra cotas do Ibovespa, como por exemplo o BOVA11 ou o BOVV11. Esses ETFs no longo prazo vão ter um desempenho bem perto do desempenho do Ibovespa e talvez se eles conseguirem alugar as cotas ali, se você alugar as cotas do ETF, você consegue ter um desempenho melhor do que o próprio Ibovespa. Só que, além de você ter um desempenho igual ao Ibovespa, você pode comprar um ativo que historicamente sempre supera o Ibovespa também. Então, se a gente olha aqui o desempenho do Divo 11 ao longo do tempo, a gente vê que historicamente, desde 2012, o Divo 11 quase sempre, tirando essa pequena janela aqui no governo Dilma, a gente teve o Divo 11 superando o Ibovespa. Ou seja, é um ativo que, ao invés de comprar a cesta que vai replicar o Ibovespa, ele vai comprar algumas ações que são as principais pagadoras de dividendos aqui no Brasil. Quais são essas ações que estão dentro do Divo 11? Entrando aqui no site do Itaú, se a gente descer aqui na composição, a gente vê, primeiro, composição por setor. 25% do índice é energia elétrica, 11% é bancos, 10% siderurgia e por aí vai. Tem todas essas exposições aqui que a gente consegue ver. É uma carteira relativamente diversificada ali nos setores e composição por ativo, também é bem diversificada ali nos principais ativos. E quais são? Primeiro, CEMIG tem 5,6%, Gerdau, Copel, Petrobras, Vale, BB Seguridade, Banco do Brasil e por aí vai. Tem essas participações aqui, são as principais ações dentro do índice e as outras empresas têm 56%. Então é um índice relativamente diversificado, deve ter ali na casa de 50 ações dentro desse índice e, igual a gente viu aqui, historicamente, em diferentes janelas de tempo, que em 6 meses superou o Ibovespa. 1 ano superou o Ibovespa. Em 2 anos superou o Ibovespa. Na grande maioria do tempo, pelo menos no final desse período aqui, conseguiu isso. 3 anos supera o Ibovespa. 5 anos também supera o Ibovespa. E no período ótimo ali, desde 2012, quando ele foi fundado, a gente também tem o índice superando o Ibovespa. Individualmente, também não é um ativo que faz milagre, é um ativo simples, traz uma rentabilidade levemente acima do Ibovespa, mas é uma boa opção para a gente colocar na nossa carteira, que quando a gente junta o Divo 11 com o IMAB, com o CDI e com o próximo ativo que a gente vai falar aqui também, a gente consegue ter uma carteira com um desempenho bem interessante aqui, que no longo prazo vai ter uma rentabilidade bem melhor do que o CDI, bem melhor do que o Ibovespa e o principal, com a volatilidade da carteira constantemente menor do que a volatilidade do Ibovespa. Então, se a gente olha aqui ao longo do tempo, a rentabilidade da carteira supera, mas o risco é bem menor do que o risco do Ibovespa. Então, aqui a rentabilidade do Ibovespa é de
118% com um risco de 24%, enquanto a carteira recomendada tem um retorno maior com um risco de 8%, que é bem menor do que o Ibovespa. Então a gente está falando aqui de investimentos bem eficientes quando a gente está analisando a nossa carteira para o longo prazo. Isso tudo que eu estou te mostrando aqui são ativos que eu pessoalmente gosto, vou falar o próximo aqui também, e a gente gosta de colocar na carteira dos nossos clientes da Stocus. Se você tem mais de 100 mil reais investidos ou tem uma renda, uma capacidade de aporte de pelo menos uns 2 mil reais ali todos os meses, faz sentido para você ser nosso cliente. Se você quiser o nosso acompanhamento, eu vou deixar o link aqui na descrição para você preencher o formulário. Eu entro em contato com você para entender a sua demanda, você me apresenta o que você precisa, o que você busca, quais são os seus objetivos e a gente marca uma reunião de apresentação da proposta de alocação para você. Como que a gente alocaria a sua carteira para te ajudar a atingir mais rápido os seus objetivos. E obviamente a gente faz essa reunião inicial tanto para você conhecer a Stocus, o nosso modelo de trabalho, todas as questões ali envolvendo o cashback dos investimentos que a gente consegue te entregar, enfim, uma reunião super completa e também para entender sobre você. Então você conhece a Stocus, a gente te conhece para saber se para você faz sentido contratar a Stocus e se pra gente faz sentido te ter como cliente também. Eu não gosto de sair vendendo consultoria aí para todo mundo, só para quem eu realmente acredito que faça sentido e que a gente realmente consiga agregar. Então se para você tudo isso que eu tô apresentando tá fazendo sentido e você quer ter o nosso acompanhamento para ao longo do tempo ir rebalanceando a sua carteira de acordo com o cenário econômico, de acordo com seus objetivos de vida, o primeiro link aí na descrição tá disponível para você preencher. Vamos falar então do último ativo que eu separei aqui, que é o IVVB11, que também é um ETF listado na Bolsa de Valores, que a gente tem basicamente o seguinte: o DIVO11 replica o índice de dividendos, o Ibovespa tem o ETF dele, que é o BOVA11, e a gente tem o IVVB11, que vai replicar, na verdade vai comprar as cotas do IVV lá nos Estados Unidos, que por sua vez replica o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas do mundo listadas lá nos Estados Unidos, e esse ETF vai ter uma taxa de administração de 0,23%. E aí, basicamente, ele vai comprar as ações do S&P 500, ele vai comprar o IVV, que é o índice lá no exterior. Então, assim, é uma forma bem interessante da gente expor o nosso capital às maiores empresas do mundo e também a valorização do dólar. Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente vê que o IVVB11 tem, ao longo do tempo, uma rentabilidade bem melhor do que a rentabilidade do Ibovespa, superando, assim, de lavada quase 6 vezes ali o retorno do Ibovespa. Então, assim, faz sentido para a gente ter na nossa carteira, porque a gente precisa expor o nosso capital ao exterior, principalmente morando no Brasil, com o governo do jeito que tá. Enfim, é uma proteção pra gente. Obviamente, a gente ainda tá com dinheiro aqui no Brasil, na corretora aqui no Brasil, mas já é uma forma de você pelo menos dolarizar os seus rendimentos, porque você vai ter de rendimento a valorização do IVV, que são essas 500 maiores empresas do mundo, mais a valorização do dólar. Então, se em um ano as empresas valorizam 10% e o dólar valoriza 5%, a sua parcela de IVVB11 na carteira vai valorizar 15%, que é os 10 mais 5. Então, você consegue ter essa diversificação e consegue ter uma correlação negativa em relação ao Ibovespa. O que eu quero falar com isso? Normalmente, quando o Ibovespa cai, o IVVB11 sobe por conta do efeito do dólar, né? E se a gente olha aqui, tenta colocar aqui só o dólar separadamente, colocando o dólar, a gente vê justamente nessa linha azul mais escuro, né? A gente tem o Ibovespa caindo e o dólar subindo. Na hora que o Ibovespa sobe, o dólar cai. Por isso que é importante a gente ter a nossa exposição nos Estados Unidos para reduzir a volatilidade da nossa carteira, expor o nosso capital lá ao dólar e, consequentemente, no longo prazo, trazer um retorno bem interessante também. Quando a gente olha esses 4 ativos que eu falei aqui, então, de forma individual, a gente vê que ao longo do tempo, alguns deles, pelo menos nesse período ótimo que a gente consegue plotar um gráfico com a rentabilidade de todos, que é quando o IMA-B11 foi criado, se a gente olha aqui desde 2019, a gente vê que, beleza, o IMA-B11 e o Ibovespa não superaram o CDI, mas o IVVB11 e o DIVO11 superaram. Só que, mesmo o IMA-B11 não tendo superado o CDI nesses últimos 5 anos, historicamente, no longo prazo, ele supera. E se a gente compra um pouquinho de cada desses ativos, faz uma carteira diversificada com os percentuais ali, um pouco em um pouco no outro, um pouco no outro e um pouco no outro, e a gente vai rebalanceando, na hora que a bolsa americana sobe muito e a brasileira cai, se a gente vende um pouco na alta e compra na baixa que é a brasileira, e ao longo do tempo elas vão enfim, você vai fazendo esse rebalanceamento dinâmico, no longo prazo você consegue esse resultado aqui. Então, assim, individualmente aqueles ativos não tem nada demais, só que em conjunto eles trazem uma carteira bem eficiente em relação a risco-retorno. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser a nossa consultoria, o primeiro link da descrição tem o formulário, o segundo é o nosso site. E se você quiser aprender por conta própria também, um custo muito mais baixo, e entender profundamente como escolher os melhores ativos para você, temos também a opção do meu primeiro investimento, que é o meu curso completo de iniciantes ao avançado, para você entender. Eu vou te dar a mão, te mostrar todo o passo a passo que você precisa. O link também tá aí na descrição. Tamo junto e até a próxima.